Levítico, capítulo 9. Irmãos, o livro de Levítico ele vai enfatizar muito sobre a questão do altar do holocausto, ele vai tratar muito das ofertas. Então nós vamos ler alguns versículos aqui, deste maravilhoso capítulo. A palavra, ela diz assim no versículo 2, Levítico 9, a partir do verso 2. Disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano, sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Versículo 6. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo, a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Até aqui. Pai, nós te louvamos mais uma vez pela liberdade que temos, ó Pai, de nos reunirmos como Igreja de Cristo, Igreja do Senhor, comprada, regenerada, resgatados. Somos um povo, ó Pai, que somos habitados pelo Senhor. Somos teus filhos em Cristo Jesus, porque Ele fez tudo por nós. E hoje, ó Pai, o Senhor deseja fazer com que nós venhamos a ver mais um pouco das realidades da glória de Cristo. E nós queremos exatamente isto, Pai, ver algo mais de Cristo, para que aquilo que for revelado, o Senhor também forme em nós. Pai, nos dê sabedoria para compreender a palavra e que haja, Pai, nesse tempo de reflexão bíblica, a Tua unção e também a manifestação da Tua presença. Nós confiamos, ó Pai, nas Tuas mãos esse tempo e esperamos tudo do Senhor. Fala conosco, Pai. Em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, nós, semana passada, vimos um pouquinho sobre o altar. Vamos hoje ver algo mais sobre o altar do holocausto. O altar do holocausto era, logo após a porta, a pessoa já se confrontava com ele, defrontava com ele. É um altar onde ali era oferecido as ofertas para o Senhor. Então, cada animal que uma família trazia ali, aquele animal era um animal representativo, que o substituía com relação ao seu pecado. Não, como diz Hebreus capítulo 9, não que sangue de bodes e touros possa remover pecados. Mas aqui, nesse caso, era uma figura linda daquilo que Cristo iria realizar futuramente em cada um de nós. Como nós já sabemos que Ele já veio há mais de 2000 anos atrás e fez uma obra completa ali na cruz do Calvário. Então, quando se adentrava ali, irmãos, no pátio do tabernáculo, o primeiro móvel que estava ali diante da pessoa que o ofertante se deparava era o altar de bronze. Ele era revestido de madeira, mas revestido de bronze, ali para que então os animais fossem sacrificados, também chamados de altar do holocausto. Altar, vocês já sabem que no Antigo Testamento faz uma alusão à cruz, e holocausto significa todo queimado. Então, quando o animal era colocado sobre o altar ali, lógico que tinha todo um trabalho dos sacerdotes. Eles examinavam aquele animalzinho, se houvesse algum defeito, não era aceito, era recusado. Porque quando Cristo se ofereceu a si mesmo, vocês se lembram que pelo menos 3 vezes Pôncio Pilatos não viu nele defeito algum.
E nós sabemos pela palavra que Jesus, ele não tinha pecado. Então, tanto exteriormente como interiormente, ele era um homem perfeito. Esses animais que prefiguravam nosso Senhor, tinha que ser também perfeito, sem mancha, tanto por fora como também por dentro. Depois que era sacrificado, imolado este animal, o sacerdote esfolava esse animal, abria ele com uma adaga e fazia uma verificação se nas suas entranhas, ali nas suas vísceras, houvesse algum tipo de defeito. Se houvesse também tipo de defeito, aquele animal de fato não era aceito. Agora, o holocausto, ali nele oferecido, prefigurava o sacrifício perfeito e definitivo de que Cristo Jesus, ele realizou lá na cruz do Calvário. Claro que aqueles animais representavam a cada um daqueles pecadores e eram muitos animais que eram mortos. Então, era um trabalho constante. Imagina se nós vivêssemos na época na qual nós acabamos de ler aqui. Que nós tínhamos que, primeiro, se preocupar com os animais que iríamos oferecer e cuidar desses animaizinhos para que eles não tivessem mancha, não tivessem, eles se riscavam ali na cerca, a sua pele, tinha que ser um animal perfeito. E todos os anos tínhamos que ir até Jerusalém. No caso aqui, eles estavam aqui no Monte Sinai, tinha que oferecer holocaustos. E esses animais nos representavam, eles nos substituíam. Irmãos, por isso que a obra no Calvário, ela tem dois aspectos. Primeiro que, cumprindo toda a realidade do Antigo Testamento, aquele animal substituía o pecador, ou seja, morria no lugar do pecador. Cristo também na cruz nos substituiu. A obra de Cristo, ela é perfeita, porque se não fosse dessa forma, houvesse a substituição e a inclusão, não seria uma obra perfeita. E a Bíblia diz que de fato Cristo morreu por nós, em nosso lugar. Esta é uma realidade nas quais os religiosos vivenciam essas experiências que seriam experiências apenas de um lado da moeda, ou uma meia-verdade. A verdade inteira, na qual concerne a salvação do pecador, é que Cristo morreu por nós, mas nós também morremos com Ele. A palavra fala um texto que nós conhecemos muito bem, 2 Coríntios 5,14, a Bíblia diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos. Então, aqui esse um morreu por todos, o que isso significa? Significa que Cristo foi à cruz e morreu por toda a humanidade. Por que Cristo teve que morrer por toda a humanidade? Porque Romanos 3,23 vai dizer que todos pecaram. Mas a questão é que muitos patinam, ou melhor, muitos ainda não foi revelado que aquele que morreu por todos, a sequência do versículo 2 Coríntios 5,14, a parte B diz assim: logo todos morreram. Você vê nesse versículo que fala da substituição e fala da inclusão do pecador no corpo de Cristo. Porque, irmãos, se nós não formos inseridos, ou pelo menos crermos que fomos inseridos no corpo de Cristo, a justiça de Deus, na sua e na minha vida, ela não foi eficiente. Muitos só têm apenas o primeiro aspecto da verdade, que Cristo morreu por nós, morreu por todos. Essa é uma verdade que todo mundo sabe, os ímpios sabem disso, que Jesus veio para morrer para a humanidade. Um morreu por todos, está tão claro aqui. Mas a sequência é que muitos não avançam por falta de revelação. Logo, todos morreram. Então, a morte de Cristo, ela é substitutiva e também inclusiva. Lá no Antigo Testamento,
aqueles animais, eles eram uma figura de Cristo e que Deus aceitava os pecadores por aquilo que eles ofereciam ali no altar. Altar fala da cruz. A base de aceitação diante do Pai era o sacrifício daqueles animais. Desde Gênesis 3:21, depois entra em Gênesis capítulo 4, Abel e Caim, que Deus não aceitou Caim e sua oferta, que era uma oferta incruenta, que não tinha sangue, e aceitou Abel sua oferta, porque Abel ofereceu um cordeiro do seu rebanho, que o substituía. Então, primeiro é a intenção do coração, porque Deus é um Deus sério, a palavra é séria. Irmãos, Ele não vai levar alguém para a glória se a pessoa crer e se fundamentar nos seus conceitos religiosos. Deus não tem compromisso com a forma que nós cremos inadequada, que não é revelado na palavra. Às vezes a pessoa ela é tocada por um texto bíblico e ela cria um conceito sobre aquele versículo bíblico, ela não ora para que o Pai então traga luz, traga revelação. Então ela tem como aquele versículo como uma realidade na sua vida, sendo que não existe outro caminho, irmãos, para a salvação, se de fato não for através de Cristo e a sua cruz. Não tem outra maneira, onde nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Por isso que no tabernáculo, irmãos, todas as ofertas trazidas ao altar de bronze eram ofertas vicárias. Essa palavra vicária, ela significa tomar o lugar de outro ou servir de substituto. Entende? Deus, quando resolveu criar o homem, criar todas as coisas, antes de criar todas as coisas, Ele já sabia que nós iríamos pecar em Adão. Adão é o nosso representante de um homem no pecado. Ou você está em Adão ou você está em Cristo. Está me compreendendo? Em Adão, a raça adâmica pecaminosa que já está no inferno. Quando a pessoa de fato crê no Senhor Jesus Cristo, ela é transportada deste ambiente de pecado, de trevas, e transportada para um outro ambiente que é o reino do Filho do seu amor. Ali nós temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, e por aí vai, uma obra plena e perfeita. E hoje Jesus, segundo Hebreus 7:25, Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. Não tem outra maneira de chegarmos ao Pai a não ser passar pela morte e ressurreição juntamente com Cristo. Não tem possibilidade. Então, é neste altar, irmão, que nós começamos a compreender o alto preço que Cristo pagou por nós. Romanos 5:8 vai dizer o seguinte, que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Ele morreu por nós, e muitos ainda afirmam que é só inclusiva. Nós não estamos criticando esses irmãos, porque esses irmãos precisam de revelação na palavra. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas dentro desse mesmo versículo, se você particularizá-lo para si, você vai descobrir que Romanos 5:8 também é uma morte inclusiva. Ela é substitutiva, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Mas como nós sabemos que quando Deus chama uma pessoa, Deus chama de uma forma particular, Deus chama pelo nome. Então vamos particularizar Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para comigo, pelo fato de ter Cristo morrido por mim, sendo eu ainda pecador. Então, se Ele morreu por mim, Ele não morreu por Ele. E se Ele não morreu por Ele, aquela morte de Cristo na cruz foi a minha morte. E onde que eu morri com Ele? E onde que eu morri? Morri com Ele. Entende? Aí toda a conta foi paga. A palavra altar no Antigo Testamento, irmãos, é uma figura da cruz.
Isso nós nunca podemos nos esquecer. Essa palavra aqui, altar, ela também significa levantado. Ela também significa posto em um lugar alto. A ideia de quando o Senhor Jesus foi crucificado, levantaram a cruz, erigiram a cruz, também significa subindo. A raiz hebraica ela é maravilhosa. Então o texto hebraico ele traz uma amplidão maravilhosa sobre a palavra altar. Ou seja, então aqui, irmãos, que aquele altar, logo na porta, ele era um pouco elevado da terra. Ele era quadrado, né? E o Antigo Testamento vai mostrar que muitos daqueles sacrifícios que eram colocados no altar eram levantados. Por exemplo, acompanhe comigo, deixa eu ler 2 textos aqui para afiançar essa verdade. Em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Aqui nós vemos na vida de Noé, quando ele erigiu um altar. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Olha que interessante aqui. 8, versículo 20. Então, meus irmãos e irmãs, quando então a arca, vamos colocar assim, ela estacionou na terra porque a água havia se secado, a palavra de Deus, ela diz assim no versículo 20, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Observa que ele tomou de animais limpos. Aqui, irmãos, tem uma raiz hebraica que significa animais sem defeito, animais limpos, animais que de fato foram separados para o Senhor, para ofertar ao Senhor sobre o altar que Deus havia instituído e que os irmãos, não todo aquele povo, depois que teve uma outra geração, mesmo sendo Noé um pregador da justiça na sua época, ninguém acreditou, ninguém creu. Depois de Noé que formou-se uma nova geração, e claro que foi anunciado esta maneira, foram pouquíssimas pessoas que então eles creram nessa verdade, né? Foram muitas poucas pessoas. E aqui também no capítulo 26 de Gênesis mesmo, versículo 24 e 25, Gênesis 26, versículo 24 e 25, nós temos aqui quando Isaac, né, brigava com os filisteus, só para vocês verem aqui que o altar era erigido, era levantado, versículo 24, a palavra de Deus ela diz assim, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Muito interessante, eles levantou ali um altar. É a questão de erigir, levantar, colocar um ponto um pouquinho elevado da terra. Agora, irmãos, como eu já me referi aqui, eu não canso de dizer para os irmãos que o altar fala da cruz. Ali no Monte Calvário, vocês se lembram que o Senhor Jesus foi crucificado sobre uma rocha, era uma rocha muito grande, né? E era um lugar bastante alto também, onde foi erigido ali a cruz, quando ele foi crucificado sobre aquele madeiro. E nós sabemos que Isaac ele é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Em Gênesis 22, vocês se recordam quando então Deus pediu de Abraão seu filho, para que Abraão oferecesse ele em sacrifício, em holocausto. Então, estavam caminhando os dois juntos, foram subindo para aquele monte, um lugar bem alto, bem elevado. E ali vocês se recordam, quando chegaram naquele monte, Isaac fez uma pergunta para o seu pai, pai,
Tem o cutelo, tem o fogo, tem o altar, a lenha, mas onde está o cordeiro? Vocês sabem que depois Abraão disse para o seu filho Isaque: Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro. E aquele monte, segundo Gênesis 22, versículo 4, era o Monte Moriá. Então, a base de aceitação é sempre o altar no Antigo Testamento. O nosso altar foi erigido, né, lá no Monte Moriá também, onde o nosso amado Senhor Jesus Cristo ele foi crucificado e morto. Vocês se lembram quando Satanás incitou Davi para levantar um censo lá em Israel? Então Davi começou a contar os seus soldados, foi contando os seus oficiais, disseram: Davi, não faça isso, né? Ali inspirado pelo Senhor, mas ele quis fazer. Então Davi, ele percebeu depois que ele fez um grande mal. Mas o que foi que aconteceu, irmão, é que depois disso, o Senhor, por causa daquela rebeldia, porque se eu começasse a contar os meus soldados, no caso de Davi, seria muitos soldados, então isso faz com que a gente comece a depender da nossa própria força, confiar em nosso próprio braço e começar a não depender tanto do Senhor, porque não importa o número de soldados treinados que Davi tinha, quando haveria uma batalha, Davi não contava os seus soldados, mas contava sim com a ajuda do Senhor. Senhor, eu devo ir, o Senhor vai me dar aqueles inimigos em minhas mãos? Não, Davi, não vai para a batalha. Davi não iria. Quando Deus disse para Davi: pode ir que eu vou dar em suas mãos, Davi ia já sabendo da vitória, como nós hoje já sabemos da vitória, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, e em todas as coisas, porque 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a palavra fala assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Quando fala em Cristo, fora de Cristo não tem nenhuma vitória, porque Cristo é a nossa vitória, Cristo é o nosso holocausto, é o nosso altar, é a nossa suficiência. Então nós temos tudo em Cristo Jesus. Sempre Ele nos conduzirá em triunfo, porque Jesus triunfou também sobre as nossas impossibilidades, sobre o nosso pecado, sobre a nossa morte, sobre Satanás, e Ele também cancelou o escrito de dívida que era contra nós e despojou principados e potestades e os expôs aos desprezo, triunfando deles na cruz. E nós sabemos que na cruz não é lugar de triunfo, nunca foi, nunca será, mas para o nosso Senhor é, mostrando que não há nenhuma impossibilidade para a nossa fé, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então nós temos que estar certo a respeito disso, irmãos. E vocês se lembram que depois que Davi, ele começou a confiar em si mesmo, depois, claro que Deus trouxe uma morticínio, começou a matar muitos soldados, muitos israelitas, e quando o anjo com aquela espada ia adentrar Jerusalém para destruí-la, de repente Deus disse: basta, para. E a Bíblia vai dizer que aquele anjo parou bem em cima da eira de Ornã, o Jebuseu. Aquela eira de Ornã, o Jebuseu, ele parou, e Davi viu o anjo que estava com a espada entre os céus e a terra, porque anjo, ele obedece, anjo de Deus tem que obedecer. Então Deus disse: para, basta, retira-te, embainha a sua espada. Mas por que o anjo parou exatamente ali na eira de Ornã, o Jebuseu? Vamos, irmãos, dar uma olhada bem rapidamente aqui. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Crônicas, capítulo 21. Vamos ler alguns versículos aqui para nós entendermos sobre a cruz. Esse capítulo 21, eu encorajo, irmãos, a lerem cuidadosamente, pedindo ao Senhor discernimento, que vocês vão ter um crescimento maravilhoso.
21, aqui no capítulo 14, fala que por causa disso, 70.000 homens foram ceifados. 70.000 homens, maior do que a nossa cidade aqui de habitantes, né? Muito bem, e aqui a partir do versículo 18, ele ia continuar, ele estava entrando em Jerusalém para destruí-la. Davi orou, Davi fez milagre, Davi fez ali suas penitências, mas nada disso seria capaz para aplacar a ira de Deus. Mas quando o anjo chegou aqui, olha só o versículo 18, então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã o Jebuseu. A palavra fala aqui, versículo 19, subiu pois Davi segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor, virando-se Ornã, viu o anjo e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e viu, e saindo da eira, inclinou-se diante de Davi com o rosto em terra. Davi era o rei dele, Davi era o rei de Israel. Então eles temiam a Davi, tinham uma reverência de Davi. Agora, olha o versículo 22. Disse Davi a Ornã, dai-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Claro que este Ornã aqui, irmão, ele ofereceu essa eira para Davi, porque Davi era o rei. Mas por que Davi então solicitou que fosse pago um preço? Porque, irmãos, a cruz, a obra na cruz, ela teve um alto preço. Foi de graça para nós, mas para o Senhor não foi de graça. Ele pagou preço. Então, olha o versículo 23. Então disse Ornã a Davi, tome-a o rei, meu senhor, para si e faça dela que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto e os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar. Porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Porque, claro, ali no holocausto era um substituto de Davi que iria morrer. Entende? Então, Davi tinha que pagar por aquele preço, não dele, mas o preço que ele tinha que pagar para aquele holocausto. Então Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro, edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Irmãos, lembra que Davi, se você ler aqui os versículos anteriores, Davi jejuou e orou ao Senhor, mas o Senhor não o ouviu. E por que agora o Senhor ouviu a Davi? Qual que é a base? A cruz, o holocausto. É a base que ele vai nos atender. João 14, 13 e 14, nós sabemos que Jesus disse assim, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei. Nós temos que orar em nome do Filho. O Filho é a base da nossa aceitação. Efésios 1,6 fala que Deus nos fez agradáveis a si no amado, ou seja, em Cristo. Então é a base da nossa aceitação, Cristo, o nosso amado Senhor. Agora, queridos, vamos continuar a leitura aqui. Vendo Davi naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Espírito Santo fez questão de colocar aqui o local em que ele respondeu a Davi, na eira de Ornã, o Jebuseu, e sacrificou ali. Agora, irmãos, capítulo 2 aí desse mesmo livro, veja o discernimento que Davi teve aqui, olha só. Disse Davi, aqui é na eira de Ornã, o Jebuseu. Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel.
Está vendo, irmão? Aqui, esse aqui, sabe que local é esse aqui? Abra agora em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Porque Davi não edificou a casa de Deus. A casa de Deus foi edificada por Salomão, né? Então, 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1, nós temos aqui, irmãos, uma declaração linda que diz assim: Começou, 2 Crônicas 3:1, começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Vocês percebem que a cruz tem um local certo, que Deus ele fez um planejamento e não pode ser mudado, que a história da humanidade sempre vai se repetindo, o homem pecando e Deus buscando o pecador. Percebe, irmãos, que coisa linda aqui. Claro que nós sabemos que nem todos serão salvos, porque nem todos querem ouvir o evangelho da cruz, nem todos querem passar pelo local, o altar do holocausto, que prefigurava a cruz ali no tabernáculo. Nem todos desejam, nem todos querem. Irmãos, agora uma coisa que é interessante. Não existia, com isso nós sabemos que não pode, como lá no altar do tabernáculo, não havia altares individuais. Havia apenas o altar de bronze, ou seja, o altar do holocausto. Não havia, como tem aí muitas denominações, um altar particular para cada denominação. Isso não existe na Bíblia, irmãos. Isso é um engano terrível. Só tem um altar. Qual que é o nosso altar? Que de fato dá acesso à presença do Pai. Se não passarmos pela cruz, esqueça. Deus não vai te ouvir. A base é o Senhor. E hoje em dia, irmãos, a coisa parece que é fácil, mas não é fácil. Se não houver uma revelação da parte do Senhor, irmãos, ninguém vai crer como está escrito. Olha um detalhe muito importante aqui, irmãos. Olha o caminho adequado, um caminho justo, pelo qual Deus nos aceita e nos faz seus filhos. Abra lá em João, capítulo 3. Observa aqui, irmãos, que não há um outro caminho de acesso ao Senhor e um outro caminho de sermos regenerados. O versículo 13 fala aqui da encarnação e da ascensão de novo, mas o versículo 14, o próprio Senhor Jesus disse a respeito dele mesmo, dizendo o seguinte, o contexto aqui vocês sabem, Números 21:9, onde ali quando aquelas serpentes picavam aquelas pessoas, elas morriam, e nós já nascemos espiritualmente mortos, porque já fomos picados lá no Éden, pela serpente. Agora chega aqui, aquele povo disse para Moisés, Moisés, nós estamos morrendo. Moisés foi falar com o Senhor pediu para que ele então erigisse, levantasse uma haste com uma serpente de bronze. O que isso tem a ver com a morte de Cristo? Tem a ver que lá na cruz era como que o nosso amado Senhor fosse colocado sobre ele uma capa de serpente, a nossa natureza. Muitos que pregam a mensagem da cruz, diz que o nosso pecado entrou em Cristo. Não, irmão. Ele lhe carregou sobre si, em seu corpo no madeiro, os nossos pecados. Deus o fez pecado por nós, em que sentido? Ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Quando o nosso pecado foi colocado em Cristo, não dentro de Cristo, ele nunca experimentou o que é pecado, mas ele levou sobre si, ele veio para dar um fim naquele veneno da serpente, naquela morte com que todos nós nascemos, fomos puxados, colocados, atraídos em Cristo, e quando ele morreu, nós morremos nele, entende, irmãos? Fomos libertos do pecado, e aqui Jesus está dizendo o seguinte, verso 14, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, levantaram, erigiram aquela haste, a serpente lá,
todo que mirava, todo que olhava para a serpente ali era curado, mostrando aqui a realidade. Então ele faz aqui um paralelo das eras, muito interessante, dizendo o seguinte: do modo, não tem outro modo, é esse modo aqui, irmãos, que Deus deixou para nos alcançar, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Claro que ele foi levantado numa cruz. Agora, para que todo que nele crê, todo que está unido a ele na sua morte, tenha a vida eterna. Então não existe altares, é um único altar. Lá no Antigo Testamento não tinha altares, tinha um único altar, era o altar do holocausto. Era a base em figuras onde Deus perdoava o pecador, não removendo o seu pecado, mas ele era tido como perdoado porque houve pecado e alguém morreu, que era uma figura de Cristo. Deus estabeleceu assim, e assim que tinha que ser feito, irmão. Hoje Deus estabeleceu Cristo e a cruz. Irmãos, não tem outra mensagem. Qual é a mensagem que o Espírito Santo deixou para a igreja? 1 Coríntios 1:23, o que Paulo diz lá? Nós pregamos a Cristo crucificado. No capítulo 2 de 1 Coríntios 2, versículo 2, está escrito assim: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Não há outra mensagem, não tem outra mensagem para que o pecador seja alcançado, tenha sua natureza trocada, seja morto, porque o pecado em nós tem que morrer, e Cristo já fez uma obra. Então, para que todo que nele crê, lá na cruz, tenha a vida eterna. Então, irmãos, era sobre o altar de bronze que o pecado encontrava julgamento e o pecador achava a sua absolvição. Por exemplo, vamos traduzir isso aqui para o Novo Testamento. Como que nós somos hoje absolvidos da nossa culpa? Como somos absolvidos do pecado diante do Senhor? Vocês sabem, irmãos, que fomos colocados lá naquele altar onde Cristo estava crucificado, fomos colocados nele. Texto aqui que temos que lembrar sempre dele, Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Aquele que está morto, justificado está do pecado. E o 8 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, também com ele viveremos. Agora, irmãos, olha, por favor, preste atenção nisso que eu vou dizer para você aqui. Vocês se lembram que quando aquele pecador trazia aquele cordeirinho, o sacerdote examinava, não tinha defeito, sacrificava, pegava o sangue e colocava nas pontas ali do holocausto, naqueles 4 chifres ali, entende? E o cordeiro era colocado sobre o holocausto e tacava fogo. Era um fogo contínuo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O que acontecia com aquele animal? O animal era totalmente queimado. E como que nós saberíamos que tínhamos sido perdoados? Porque recolhia, o que sobrou daquele animal era as cinzas, colocava lá, etc. Ou seja, está consumado esta obra. Mas agora vamos olhar aqui do ponto de vista de Deus. Esse sacrifício era feito aonde? Na terra, um pouco elevado ali no altar do holocausto. Então, a vítima era trazida ocupando o lugar do pecador. Meu irmão, presta atenção, presta muita atenção aqui agora. Ou seja, a vítima, aquele animalzinho, substituía o pecador. Parece uma loucura isso, parece estranho isso, né? Mas a realidade da sombra, o Cordeiro de Deus morre e leva sobre si o pecado. Mas, irmãos, presta atenção num detalhe importante aqui. Graças ao Senhor, estava hoje pela manhã, falei: Senhor, eu preciso de falar à tua igreja e sobre o holocausto. Eu fiquei vendo aquelas ofertas queimadas, li hoje
o livro de Levítico inteirinho, e depois lendo, voltei a alguns versículos, falei, Senhor, ofertas queimadas, aquilo me chamou a atenção, falei, Senhor, o que Tu queres dizer sobre ofertas queimadas? O Senhor, pelo Espírito, trouxe-me uma revelação tão preciosa, dizendo o seguinte, isto aqui é a maneira que eu aceito o pecador. O holocausto, oferta queimada, não, meu filho, é que ainda que era feito na terra, aquele animalzinho, aquela vítima, substituía o pecador, e eu não matava ele, mas então aquele pecador, aquele animalzinho era uma figura do meu filho, e quando era queimado, aquele sacrifício era um sacrifício ascendente. Por quê? Porque era feito na terra, mas subia aquela fumaça como aroma suave às narinas do nosso Pai Celestial. E o Senhor respirava, Ele aspirava aquele aroma daquele sacrifício, que a oferta era feita, porque Ele lembrava-se do seu Filho lá na cruz do Calvário. Claro, e agora fica claro para nós, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, nós morremos com Ele, mas nós fomos ressuscitados juntamente com Ele e fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque lá era uma figura ascensional, hoje a realidade nossa é ascensional. Hebreus 3:1 vai dizer o seguinte, por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial. Então, a nossa vocação, ela é ascensional, ela é celestial, não tem nada a ver com o ministério de cada irmão, de cada irmã. A nossa vocação é a mesma, é ascensional, nossa vocação é celestial, é para cima. Colossenses 3:3 diz assim, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, irmãos, não apenas Deus, Ele trocou a natureza do pecador, como também levou aquele que criou naquele sacrifício para a glória pela fé. Morrestes e a vossa vida está oculta, escondida com Cristo em Deus. Isso é maravilhoso. Agora, irmãos, em referência a Cristo, na verdade foi a aceitação do seu sacrifício pelo Pai eterno nos céus que possibilitou sermos nós também aceitos por Ele. E nisto incide o real valor do sacrifício vicário do nosso amado Senhor Jesus. Porque, irmãos, olha aqui que lindo. Deixa eu ler mais 2 versículos com os irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Aqui vai mostrar que Cristo ali na cruz, Ele provou a morte por cada um de nós. Olha que lindo aqui, irmãos. A palavra de Deus, ela diz assim, Hebreus 2, verso 9, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. E você sabe por que Ele provou a nossa morte, irmãos? Não precisa abrir, eu vou ler aqui para vocês um texto, bem rapidamente, de João, capítulo 8, verso 52, que diz assim, olha, me escute aqui, que diz assim, disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio, Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Por que se alguém guardar a palavra dele, não provará a morte eternamente? Porque Jesus na cruz provou a minha e a tua morte para todo sempre. Então, quando fomos crucificados com Cristo, Deus aceitou o sacrifício do seu Filho Jesus. Por isso que Ele pôde dizer, lá em Hebreus capítulo 8, versículo 12, vocês se lembram o que está escrito lá? Lá está escrito assim, Hebreus 8, verso 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. E Hebreus 10, 17 diz assim, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados
e das suas iniquidades para sempre. Está vendo, irmãos? O holocausto fala de tudo isso. O holocausto todo queimado. Cristo consumou uma obra plena e perfeita no Calvário, como aqueles animalzinhos era totalmente queimado. E o resultado da obra consumada do animalzinho era as cinzas. Mas Deus havia já aspirado aquele cheiro suave daquele sacrifício oferecido. Que Deus, irmãos, continue falando aos nossos corações. Vamos orar. Maravilhoso Pai, como somos gratos ao Senhor, porque Tu és perfeito, a salvação que foi realizada por cada um de nós foi perfeita, Pai. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, por tudo aquilo que Cristo é e fez. Continue, Pai, nos dando sabedoria e revelação de Cristo. Esteja nos firmando na Tua palavra, Pai, para que não se apodere de nós iniquidade alguma. E leve-nos guardados para os nossos lares. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém.